Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Cássia, Nelise, Mércia, Bem-vindos. sejam bem-vindos. Se quiserem aproveitar o tempinho que nós já estamos aqui para fazerem as suas perguntas para o professor a respeito desse tema, podem abrir o microfone. O Antônio traduz para vocês. Annelise, bem-vinda. Você tem alguma Bom dia. pergunta? Oi, Cássia, tudo bem? Oi, gente. Descabelada. Tudo Oi, bem? Cássia, seja Ah, bem-vinda. que saudades. Eu também. Bem-vinda, tá linda. Muito bem. Analice, seja bem-vinda. Hoje nós gostaríamos de apresentar, né, oficialmente o curso de Postura e Emoção com o professor Felipe Villeneuve. E deixar aberto também para as perguntas que vocês tiverem relacionadas ao tema. On va présenter donc le cours de posture et émotion et ouvrir à des questions-réponses sur le thème. Donc, c'est lui qui fait la présentation administrative ou C- Você c'est une quer fazer présentation? uma apresentação administrativa primeiro ou a gente já dá a palavra a nosso querido professor? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação e já fazer uma primeira pergunta, que já que a gente está gravando, eu vou compartilhar depois com os outros alunos que não puderam estar presentes. Bom, apresentando de forma oficial o professor Philippe Villeneuve. Ele é o criador do método PNS na França. Ele faz pesquisas, é também autor de diferentes livros, faz parte aí da história da posturologia mundial e estará de volta ao Brasil no mês de novembro para trazer uma novidade, aí, o curso de Postura e Emoção. Então, desejamos as boas-vindas ao professor Felipe. Você quer traduzir para ele? Depois sigo com a pergunta, Antônio? Uhum. Donc c'est une brève présentation, hein. Elle va te présenter, notre cher Philippe, et après suivi d'une question. Donc il dit que tu es le créateur de la méthode, tu fais de la recherche, tu es auteur de plusieurs livres, tu fais partie vraiment d'une partie importante de l'histoire de la posture mondiale, et en novembre tu nous amènes une nouveauté, le cours de posture et émotion. Mhm. Bom, vou fazer então a primeira pergunta, né? O que é efetivamente esse curso de Postura e Emoção? Do que é composto esse curso? Alors, la première question, c'est de quoi s'agit-il, ce cours de posture et émotion? Il est composé de quoi? Alors, peut-être avant de répondre exactement de quoi il est constitué, moi je préférerais répondre par pour qui c'est en fait. Parce que qu'on soit ostéopathe, qu'on pratique la PNS ou d'autres techniques comme par exemple la micro, Antes de responder do que se trata o curso, ele quer primeiro falar para quem é o curso, para quem é dirigido, né? Que seja osteopato, que já tenha ou não uma experiência com PNS. on a toujours un certain nombre de patients avec qui on a des difficultés. On a des techniques qui marchent, mais ça revient, ça revient, ça revient. On les revoit de manière très fréquente. Né? E pouco importa a terapia que você usa, existem pacientes que, por mais que você trabalha, eles acabam voltando de maneira frequente, apresentando os mesmos sintomas. Et donc, on perçoit bien intuitivement qu'il y a souvent quelque chose d'émotionnel dessous. Intuitivamente, a gente sabe que no fundo tem algo emocional abaixo do problema deles. Hein, et ces dysfonctions émotionnelles contribuent à restaurer les dysfonctions qu'on va trouver de type ostéopathique. E essas disfunções emocionais, elas contribuem para restaurar as disfunções osteopáticas que a gente já havia encontrado. Donc, dans ce cadre de patients difficiles chroniques, le côté posture-émotion est très intéressant, très efficace quand on a des gens, surtout qui ont des troubles transgénérationnels. Então, para esses pacientes difíceis, né, que apresentam problemas crônicos, o curso, né, essa terapia de postura e emoção é muito eficaz, sobretudo ao trabalhar o transgeracional. Alors, est-ce que ceux qui sont présents font tous de la PNS, hein,
Os presentes todos já trabalham com PNS ou algumas pessoas é o primeiro contato? A Annelise é o primeiro contato e Cássia já fez. Oi, fala, Eu já Annelise. fiz, eu não fiz a formação do PNS. Com a integrativa, com a micro, eu tive alguma coisa do PNS. Eu não lembro o quê, mas não fiz a formação. E já fui atendida, mas não É, trabalho com o PNS. elle n'a pas fait la formation, elle a déjà été soignée en PNS et on lui en a pas mal parlé dans les cours d'intégratif de micro. D'accord. Ils ont fait la pub. E Cássia, Eu fiz a primeiro ano do PNS. elle a fait la D'accord. première année. Ok. Et Annelise, tu fais quoi? Tu fais de l'ostéo ou de la micro? Annelise, você trabalha mais com micro, osteopatia? Hoje eu trabalho mais com a leitura biológica, na verdade, e com a micro um pouco. Elle travaille plus A tia nunca aujourd'hui fiz. avec la lecture biologique hein, de Manu et Hmm, aussi avec un peu de la micro. Mais elle n'a d'accord. jamais fait d'ostéopathie. Ok. Alors, donc, une des points intéressants de ce qu'on fait en posture, émotion et en PNS, c'est qu'on va avoir la main qui va nous servir de feedback par rapport à l'évolution de notre patient. Et on va utiliser en fait des mots ou de l'imagerie motrice, un espèce de théâtre moteur, pour mettre nos patients dans certaines situations. Et donc la main, à la fois, nous permet de faire le diagnostic. Ok, j'ai trouvé telle ou telle zone dysfonctionnelle. Cette zone, on peut l'analyser et lui donner une signification. Par exemple, le Euh, euh, bassin. euh, Pardon, je vais excuse-moi. m'arrêter là. Oui, vas-y, Analyser je t'en prie. et donner, à l'analyser et donner une signification. Hein? Tout à Ok. fait, oui. Dos pontos muito interessantes da postura da PNS é que a gente vai usar uma mão feedback que ela vai acompanhar a evolução do paciente. Depois, nós vamos pronunciar palavras que vão solicitar imagens motriz, ou que ele chama também de teatro motor. Na verdade, você vai colocar a pessoa em situação, né, de um referido acontecimento. E a mão vai estar. Tem uma mão diagnóstico na área disfuncional que vai analisar também os pontos, os significados deles. Ok. Donc, si on prend un exemple, le bassin, symboliquement, va représenter les parents. Et donc, si on va trouver des dysfonctions, notamment au niveau de la coxo-fémorale, à droite ou à gauche, on va être en rapport avec des dysfonctions qui sont en rapport avec le côté paternel, mais pas forcément le père, mais l'aspect paternel, ou l'aspect maternel, si on est du côté droit. Donc, à partir de ce diagnostic palpatoire, on va pouvoir après envisager des scénarios à titre de théâtralisation d'un acte, par exemple, pour arriver à affronter et se confronter aux difficultés qu'on a eues par rapport à ses parents. Donc, Antoine? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo da bacia, né? A bacia simbolicamente representa os pais. Se a gente encontrar, por exemplo, uma disfunção coxofemoral, dependendo do lado esquerdo ou direita, né? A gente vai ver o aspecto do lado direito mais maternal, não necessariamente a mãe, é o aspecto maternal. E do lado esquerdo, o aspecto, c'est à gauche le père, não? Oui. Esquerdo, o aspecto mais paternal, não necessariamente o pai. Depois, pelo diagnóstico palpatório, a gente vai deduzir uma imagem que a gente é um cenário que a gente vai indicar para o paciente, como se fosse um teatrinho. Ele vai teatralizar e imaginar um ato em que ele se confronta com essas dificuldades que ele teve, ou no aspecto paternal ou maternal. Donc, alors, souvent, si on reproduit toujours les mêmes problèmes, que ce soit au niveau physique ou au niveau comportemental, c'est parce que on n'a pas réussi justement à se confronter
à un certain nombre de difficultés qu'on a eues pendant l'enfance. Et pourquoi? Parce qu'on manque de ressources et de soutien. Donc, quand on a manqué, par exemple, d'amour par rapport à sa mère, alors que ça soit trop, il y a la mauvaise mère ou la bonne mère, c'est peut-être une notion que vous connaissez. Donc, il y a la mère absente ou qui s'occupe pas bien de l'enfant, puis il y a la trop bonne mère, c'est-à-dire celle qui couvre trop l'enfant et qui l'étouffe. Donc, je prends la mère, mais évidemment, on pourrait dire d'autres choses par rapport au père. Donc, à ce moment-là, Então, je vais m'arrêter lá. Desculpa. Quando muitas vezes se reproduz problemas, ou físico ou comportamentais, a gente pode imaginar que essa pessoa não conseguiu se confrontar a certas dificuldades ligadas à infância. E para se confrontar a essas dificuldades, é preciso recursos, sustento, apoio, e muitas vezes isso faltou para essas pessoas. Ah, às vezes a gente pode falar que falta amor da mãe, por exemplo, e não sei se vocês já conhecem a noção de boa mãe e mãe má. Não é que seja malvada, né? Mas pode ser uma mãe ausente, né? Ou depressiva. E no caso da boa mãe, ela pode mimar demais, né? Proteger demais seu filho. Esse é um exemplo, sufocar ele. mhm. donc, donc l'idée, pour donner un exemple, c'est qu'une mère dépressive a une probabilité de créer une fille dépressive. Um bom exemplo é que uma mãe depressiva tem uma grande probabilidade de gerar uma filha depressiva. Alors, ça peut revenir plus loin en arrière, ça peut venir de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère. Pode vir da avó, ou até mesmo da bisavó, pode ser de antes. Mais quelque part, le robinet de l'auto-amour, en fait, a été coupé. De alguma forma, a torneira do amor próprio, do auto-amor, foi fechada em algum momento. Hein. Donc, par exemple, bon, une mère dépressive peut très bien s'occuper de son enfant, mais ne va pas comme elle ne s'aime pas elle-même, elle ne va pas révéler à l'enfant le fait de s'aimer lui-même. Uma mãe depressiva pode cuidar muito bem do seu filho, mas ela não vai revelar para o filho ou a filha como, já que ela não sabe fazer isso, como se amar, como amar a si mesmo. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez besoin de précision par rapport à ça? Essa noção tá clara para vocês? Hein. Donc, Oui. et c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de thérapeutiques émotionnelles, comme par exemple la psychanalyse, qui ne fonctionne pas bien parce que on n'a pas le soutien, on n'a pas les ressources pour pouvoir affronter les difficultés. Existem muitas terapias emocionais, mas a gente vê que muitas vezes, né, a psicanálise acaba não surtando tanto efeito, demora muito, porque na psicanálise não é oferecido esse recurso de apoio para se confrontar, que é o que falta. Et comme nous, on est des thérapeutes du corps, on va se servir du corps plutôt que des mots, en fait. Donc, c'est parce que vous savez qu'il y a deux mémoires, en fait. Il y a une mémoire des mots et une mémoire de l'action. Como nós somos terapeutas do corpo, nós vamos usar mais o corpo do que as palavras. Vocês sabem que existe a memória das palavras, mas também existe a memória das ações. Et ça vous est, je pense, tous arrivé avec certains patients de les toucher sans intention particulière et d'entraîner des réactions où ils se mettent à pleurer ou à être agressifs ou à rire simplement parce que vous les touchez. Aconteceu com todo mundo tocar sem uma intenção específica no seu paciente e provocar uma reação, muitas vezes, ou de um choro, ou até mesmo uma agressividade, um riso, sem saber o motivo. À qui c'est déjà arrivé? Com quem isso já aconteceu?
Ok. Já, né? Ok. Bon. Merci pour les réponses. Le, à tout le monde, ok, ouais. Le, donc, on voit en fait que la mémoire, elle n'est pas simplement dans la tête et dans l'hippocampe, elle va se situer dans toutes les cellules, notamment les cellules neurales. A memória não se situa apenas na cabeça e no hipocampo, né? Na mente, no hipocampo. Ela se situa também nas células, inclusive células neurais. Et donc, on peut organiser donc les zones qui créent, qui sont en rapport avec les personnes d'où proviennent une insuffisance de soutien. Alors notamment dans la lignée familiale, que ce soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, etc. Mais ça peut être aussi un petit peu plus élargi. Então, a gente pode localizar áreas que provêm de pessoas que não nos ofertaram o suficiente, esse apoio, essa sustentação, esse apoio esse suporte que nós precisamos, pode ser numa linhagem mais próxima, paterna, materna, avô, avó, ou até mesmo um pouquinho paralela, tios, primos, irmãos. Et donc, par exemple, si on ne s'aime pas assez côté droit et si on n'a pas assez confiance en soi côté gauche, par exemple, ça va se voir d'un point de vue clinique parce qu'on ne va pas bien stabiliser son bassin. Et si on ne stabilise pas son bassin, on ne pourra pas stabiliser sa colonne vertébrale ni sa tête. Por exemplo, se a gente tem uma falta de amor do lado direito e uma falta de confiança do lado esquerdo, isso faz com que não se consiga estabilizar bem a bacia e, por consequência, a coluna também não e a cabeça também não. Et donc, ce qui va entraîner également qu'on va manquer d'estime de soi. Et souvent, les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire les choses pour faire plaisir aux autres et ils ne seront pas en capacité de dire non. O que que acontece? Muitas vezes, em consequência disso, a pessoa também tem uma grande falta de autoestima. Geralmente, essas pessoas começam a fazer coisas para agradar os outros, para ter um reconhecimento, e elas não Et sabem dizer não. Et pour faire plaisir aux autres, bah, des fois, ils vont se retrouver dans des situations qui sont compromettantes, qui peuvent être embêtantes, par exemple, jusqu'à aller à subir des agressions sexuelles. E para agradar os outros, eles podem chegar até a vivenciar situações comprometedoras, inclusive podem até chegar a sofrer agressões sexuais por não saber dizer não. Alors, donc, c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire que ça marche toujours comme ça, mais ça veut dire que ce qu'on va faire d'abord en traitement, c'est leur permettre de redécouvrir leurs ressources pour pouvoir se mettre en situation de dire non et après d'affronter la situation. Isso é um exemplo, não quer dizer que sempre acontece assim. Nem sempre a pessoa vai sofrer uma agressão sexual. Mas o nosso trabalho vai ser de permitir a essa pessoa fazer com que ela possa redescobrir os recursos dela e dessa forma poder se confrontar às dificuldades de uma forma mais segura. Donc, une fois qu'on a acquis les ressources, on va s'apercevoir que les parents, comme toute personne, en règle générale, ils ont une bonne et une mauvaise partie. Uma vez readquiridos os recursos, nós vamos observar que os pais, como todos os humanos, têm uma parte boa e uma parte ruim. Et donc, quand on a les ressources, on va falloir se confronter à la mauvaise partie de son père ou de sa mère. Et donc là, il va falloir faire une confrontation imaginaire, mais en faisant une action physique. On imagine qu'on fait quelque chose. Uma vez que você conquistou os recursos, você precisa se confrontar então com a parte ruim, ou do seu pai, ou da sua mãe, e nós vamos provocar um confronto imaginário, onde é preciso que o paciente imagine uma ação física. Donc, par rapport à la mère, souvent, c'est la colère. Et si la colère, on n'a pas
compris que c'était en rapport avec la mère, bah, la colère, elle va se retourner, qui est présente, elle va se retourner contre la personne ou contre, en règle générale, la personne qui est la plus proche d'elle, donc à savoir son conjoint. Em regra geral, a emoção do confronto com a mãe é a raiva. E se a pessoa não entendeu isso e não sanou, ela vai ter tendência a virar essa raiva contra ela ou com a pessoa mais próxima, que na maioria dos casos é o parceiro ou a parceira dela. Donc là, la colère, par exemple, là, on va changer de grille, on va utiliser plutôt la grille chinoise, à savoir de médecine traditionnelle chinoise, à savoir que le foie est lié à la colère. No caso da raiva, a gente vai usar a grade chinesa, a medicina tradicional chinesa, que liga o órgão fígado à raiva. En fait, quand on dit le foie, c'est la zone de projection du foie, c'est où se situe le foie. Quando a gente fala em fígado, na verdade não é o órgão em si, é a área de projeção, é onde ele se situa. Et donc là, ça vous permet de contrôler est-ce que la personne elle est en capacité ou pas d'évacuer sa colère vis-à-vis de sa mère. E aí você vai ter um teste que permite controlar se a pessoa tem a capacidade de evacuar essa raiva ou não em relação à sua mãe, por exemplo. Elle- donc, ça veut dire, par exemple, vous, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait dire est-ce que sa mère l'énerve un petit peu de temps en temps? Entre vocês, caros ouvintes, tem alguma pessoa que pode dizer que sua mãe ou a irrita de vez em quando? Oi, eu estava tentando entender por que que eu entrei na aula, né? Acabei de Uhum. descobrir. Elle dit qu'elle vient de découvrir pourquoi elle est rentrée dans ce cours. D'accord, ok. Eu tô com uma Fala. lesão, uma ruptura parcial no glúteo médio, sem nenhuma causa. Elle dit qu'elle a une rupture partielle dans le glutéal moyen sans raison apparente. D'accord, très bien. Ouais, donc oui, enfin, ça paraît cohérent en fait. Alors peut-être que ça vient d'avant ta mère, ça je ne sais pas, mais il y a une cohérence dans ce que tu dis. Et par Par- exemple, dans le séminaire, quand on demande aux étudiants, notamment aux étudiantes, combien de temps votre mère elle peut rester chez vous sans que ça vous énerve? Alors é, ça va de quelques minutes à quelques jours. tem uma coerência naquilo que você está falando e também pode não necessariamente vir da mãe, pode vir da avó, da bisavó, etc. Mas se refletindo, né, na mãe. Geralmente, quando a gente está no meio do curso, a gente pede para os estudantes, as meninas, muitas vezes, a gente pergunta quanto tempo elas suportam ficar com a mãe em casa sem se irritar. E pode ir de alguns minutos a alguns dias. No teu caso, Annelise, Minutos, Et de l'ordre de des la minute, minutes. mas fico d'accord. mais tempo, né? Euh, et d'autres réponses? Outras respostas? Alguém aguenta mais do que minutos? A Cássia, Eu aguento um dia. um dia. Elle, c'est une journée. Ah. Donc, donc là, vous vous en rendez compte parce que votre mère, elle est très présente. Elle est chez vous. Vocês Le- percebem porque sua mãe está muito presente, está na casa de vocês. Então, fica evidente, né? et donc là, ça potentialise l'irritabilité et la colère. Acaba potencializando, né, a irritabilidade e a raiva. Mais par exemple, quand la mère, elle n'est pas là, ou on n'a pas eu de nouvelles pendant un temps, Mas, por exemplo, quando a mãe não está presente ou a gente não tem notícia durante algum tempo, la colère, elle est quand même présente, mesmo assim a raiva está subjacente. hein. Ela Et elle va, existe. en règle générale, se retourner ou contre soi. Alors en français, on dit, il y a des gens qui disent je prends sur moi. Em geral, muitas vezes você acaba virando a raiva para você mesmo. Na França tem uma expressão muito interessante que diz pegar consigo, ou seja,
Talvez engolir o sapo seja uma boa tradução, né? Engolir a sua raiva. Ici, on dit qu'on avale un peu sa rage. Ah, ouais, c'est ça, ouais, On avale le crapaud. On voilà. dit qu'on avale le crapaud. Donc on fait bonne figure, Uhum. Então a gente mais, faz uma cara bonita, mais quand on met la main sur le corps, on va sentir qu'il y a des choses qui sont dysfonctionnelles. mas se você colocar a mão no corpo do paciente, mesmo que ele aparente estar bem, você sente disfunções. Et pourquoi c'est important? Parce que si on n'exprime pas ses émotions, Por que é importante? Porque se a gente não expressa as nossas emoções, elles vont créer de la somatisation. elas acabam criando somatizações. Parce que la problématique, elle existe. Porque o problema existe. Alors on peut la nier, mais à ce moment-là, elle se transforme. Au lieu qu'on soit dans l'émotion à gérer, on va être dans la douleur à gérer. Pode ser negada, mas se isso acontecer, em vez de administrar a emoção, você vai começar a administrar dores. Parce que si, si je rebondis un petit peu sur Annelise, No caso da Annelise, on peut imaginer, c'est pas sûr, hein, c'est imaginer, mais si il y a un glutéal qui est faible à droite, il va y avoir une douleur type sacro-iliaque ou une douleur au niveau des zygapophyses lombaires, par exemple. se a gente pode imaginar que se tem um problema gluteal é a direita, querida, né? À droite, oui, comme Que Annelise. tem um problema, não é a direita, é a esquerda. É a esquerda. C'est à gauche son Alors, problème. ok. À gauche, le problème ou le glutéal qui est faible, il est de quel côté? O gluteal fraco está de que lado? Porque às vezes você tem dor à esquerda porque o gluteal fraco é tá à direita, né? Você A, saberia responder? a ruptura e a tendinite que deu foi tudo no esquerdo. La rupture et la tendinite qu'elle a est du côté gauche. D'accord, Elle a ok. une rupture et une tendinite. Mais quand elle parle de rupture, c'est rupture du muscle ou rupture une histoire de vie? Et rupture du muscle. Ah, rupture du... Ah, d'accord, ok. Déchirure, on dit, je crois, en français, pardon. Ok. Le... Alors, là, dans ce que nous, on va faire, c'est la clinique qui prime par rapport à la douleur. O que a gente vai fazer é priorizar a clínica em relação à dor. C'est ce que je vais trouver dans ma main qui va me permettre d'évoquer le côté symbolique, É o que eu encontro pela minha mão que permite evocar o lado simbólico. hein, mais pas la douleur ou la perturbation. Não a dor ou a perturbação. Néanmoins, globalement, il y a une superposition. No entanto, globalmente, a gente pode pensar numa superposição. Et par exemple, si je stabilise pas bien mon bassin, je pourrais peut-être avoir mal au cou ou avoir des migraines. Se eu não estabilizo bem minha bacia, eu posso ter problema no pescoço ou ter enxaqueca. Hein. Donc, il va falloir se libérer de cette colère et on peut s'en libérer efficacement que si on l'oriente contre la bonne cible. E é preciso evacuar a raiva. E para evacuar a raiva, ela só vai acontecer se você orientar para o alvo certo. Hein. Donc, c'est-à-dire que bon, les parents ne peuvent pas être parfaits. Donc, forcément, avec tous les parents, il y aura des difficultés. Os pais não conseguem ser absolutamente perfeitos, então todos têm dificuldades com seus pais, sempre. Hein, mais on va retrouver en fonction des gens des petits problèmes ou des gros problèmes. Em função das pessoas, são problemas pequenos ou muito grandes. Hein. Donc, pour mieux comprendre, Salvador Dali, tout le monde connaît Salvador Dali. Para entender melhor, vocês sabem, claro, quem é Salvador Dalí, né? A maioria sabe. Quand on connaît son histoire, il a un frère qui est mort juste avant lui, qui s'appelait Salvador Dali, et qui est né le jour où lui, il est né. Que é né no mesmo jour que lui, hein? A história do Il y en a Salvador qui est Dali, mort. Non, lui, il est né le jour où l'autre, il est mort. ah voilà, c'est ce que je pensais. Euh,
Ele teve um irmão, Salvador Dalí, que também se chamava Salvador Dalí, que morreu antes dele, e o Salvador Dalí, o nosso, né, o pintor conhecido, nasceu no dia da morte desse irmão. Donc, vous comprenez que de cette manière-là, il n'a pas vécu sa propre vie. En fait, c'était un espèce d'enfant médicament. Então, vocês entendem que, de certa forma, ele não viveu sua própria vida no sentido em que ele era uma espécie de criança medicamento, uma criança de substituição. Il était là pour traiter autre chose. Et donc, il ne pouvait pas vivre sa vie. Et vraisemblablement, je ne l'ai pas eu comme patient, mais c'est le type de patient qu'on va trouver en vide. Eu não tive ele como paciente, mas provavelmente é o tipo de paciente que a gente acha no que ele chama de vazio, en vida. Vide. Hein, et quand on est vide, on ne tombe pas pour autant. Donc, ça veut dire qu'on va créer des tensions tout autour du corps. E quando a gente está vazio, não é por isso que a gente cai, mas para se sustentar, a gente acaba criando tensões. Hein. Et donc, c'est des gens, quand sous la main, tout va être bloqué. São pessoas que, quando você testa com a mão, tudo está travado, tudo está bloqueado. Hein. Donc, dans ce cadre-là, on a une probabilité que ça soit du transgénérationnel. E aí tem uma boa probabilidade, quando você acha tudo bloqueado no corpo, que seja transgeracional. Et à partir de là, ça va entraîner souvent des comportements particuliers, un peu paradoxaux. E muitas vezes isso acarreta em comportamentos meio especiais, meio paradoxais, Hein. Donc, comme Dali, qui était dans l'excès, qui faisait tout de manière excessive. como o Dali, né, que estava muito no excesso, né, que exagerava tudo. Ou alors, on a l'autre côté de la médaille, des gens qu'on ne rencontre, qu'on ne voit pratiquement pas. Ou pode ser também pessoas, ao contrário, que quase não se vê, praticamente invisível, muito discretas. Voilà. Donc là, c'est les deux extrémités. Évidemment, on peut trouver tout entre les deux. São os dois extremos, é claro que também tem todos as médias. Ok. Le- Donc là, après, par exemple, si on continue sur l'histoire de la mère, ça serait exprimer comment on pourrait exprimer sa colère contre sa mère. Donc si vous aviez à l'exprimer, vous feriez comment? Continuando, né? Quando a gente está falando da história da mãe, c'est une question analyse ou en général? En général, ça répond Em qui? geral, responde quem quiser. Mas se você tiver que expressar sua raiva para sua mãe, que ação você imagina fazer com ela? Pode ser o que quiser. Imaginação solta. E sem culpa, porque é só imaginação. Eu empurraria ela. Je la pousserai. Ah, alors, bon, là, déjà, là, tu es déjà en avance sur moi, parce que souvent, mais c'est très bien. Les gens, dans un premier temps, souvent, ils vont dire, je lui crie dessus, je la dispute. Muito bem, você já está até adiantada, né, no processo, porque na maioria das vezes, no começo as pessoas falam que daria uma bronca ou brigaria com ela, né, de forma verbal. Et donc là, on n'est pas sur la même mémoire, on est sur la mémoire sémantique. E não é a mesma memória, é uma memória semântica, né, das palavras, das queixas. Par contre, quand tu imagines que tu la pousses, Mas se suffisamment você, fort, peut-être pour qu'elle tombe, mas se você imagina que você empurra uma pessoa, às vezes forte o suficiente para ela cair, hein, ou voir qu'elle se tape la tête contre le mur, je sais pas. ou que bate a cabeça na parede, Là, tu es dans quelque chose en rapport avec la mémoire procédurale. isso tem a ver com o que a gente chama de memória procedural, memória Pas de la ação, mémoire cellulaire, en fait. Hein, memória celular, né? On peut dire mémoire d'action quand tu dis mémoire- procédural, Oui, c'est la mémoire de l'action, oui, c'est ça. Oui. a memória Et, da ação. par exemple, alors, si mémoire procédurale, c'est pas clair pour vous, ce qu'on dit quand on a appris à faire du vélo, on saura faire du vélo toute sa vie.
Eu não sei se esse termo procedural faz sentido para vocês, né? Então, vou usar memórias de ação. Mas para explicar melhor o que é, por exemplo, quando você aprende a fazer bicicleta, a primeira vez que você anda, depois você não esquece mais. Então, fica essa memória desse procedimento, dessa ação. Par contre, vous avez certainement appris les intégrales en mathématiques. Né? Je ne suis pas sûr que vous sachiez tous refaire une intégrale aujourd'hui. Vocês devem ter aprendido muitas equações nas matemáticas, que ele chama de integrais, e provavelmente vocês não lembram de todas hoje, né? Ok. Donc on est sur une mémoire qui est vraiment plus profonde et il va falloir la mobiliser en faisant un scénario théâtral en fait. Hein, j'imagine que je pousse ma mère et pendant ce temps-là, le thérapeute, il a la main sur le foie et il va voir que la zone qui était figée commence à retrouver de la mobilité. Então, você vai pedir para o teu paciente imaginar, né, esse teatrinho, tá? E imaginar que ele está empurrando, por exemplo, a mãe, e você vai mobilizar, né, ah, essa agressão dele, esse confronto, você vai deixar a mão no fígado, na área do fígado. E conforme a pessoa imagina, teatraliza a cena, você vai sentir que a mobilidade começa a voltar para essa área. Hein. Imediatamente você tem um efeito do tratamento. Et donc ça permet de guider le patient, de dire par exemple, bah, secoue-la plus longtemps, plus fort, je ne sais pas. Isso permite acompanhar o paciente. Você pode falar, sei lá, sacode ela mais tempo, mais forte. Et à un moment donné, on va trouver que les tissus ont restauré leur cinétique. Até que os tecidos restauram as suas cinéticas. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que tout soit traité, mais ça veut dire qu'on a trouvé un scénario que la personne va pouvoir utiliser de temps en temps, Aqueles vermelho. jusqu'à temps Slide. qu'on l'a. Massa vermelha. Attends, il faut que je coupe la... Já Je sais Ah, fechei. pas. ça y est, c'est bon. Ah, e você, essa pessoa, ela vai ter esse cenário pronto, né? Essa açãozinha que ela vai poder usar outras vezes, né? Como uma lição de casa. Ok, alors attends, du coup, ça m'a perturbé. Redis-moi ce La que. personne peut se refaire le Continuerai par le scénario, film voilà. comme un peu comme une leçon Ok, d'école. merci. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les devoirs à la maison, quoi, en fait, hein, à faire régulièrement. Isso a gente chama de lição de casa e deve ser feito regularmente. Alors, quand c'est du côté masculin, on va plutôt avoir la rage plutôt que la colère. Então, ele define um pouco do lado masculino, já é uma raiva mais. C'est plus léger, donc la rage Non, que la plus, non, colère, plus fort, c'est plus plus fort. fort. Uma ira, né, é mais forte do que a raiva do lado da mãe. Do lado do pai, vai ser mais uma ira. Hein. Et donc, ça peut être plus violent encore, mais en imaginaire, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Tremper les jus dans l'huile bouillante, ça va faire de mal à personne. C'est juste une action imaginaire. E então a gente pode imaginar cenários mais violentos. É claro que é apenas imaginação, gente. Na imaginação você pode mergulhar uma pessoa num, num caldeirão de óleo fervente, não vai acontecer nada com a pessoa, é somente terapêutico. Et une fois que la colère commence à s'éliminer, en règle générale, on voit la personne qui fait un petit sourire parce qu'elle est contente d'avoir réussi à faire quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de faire. On n'a pas le droit de bousculer sa mère. Et après, tout de suite, on va basculer sur la tristesse. Souvent, on voit une petite larme et au niveau palpatoire, on va voir le poumon, souvent contralatéral, qui va se mettre, qui est en dysfonction. Quando a ira começa a ceder, muitas vezes a gente vê um sorrisinho na pessoa, né? Ah, eu imaginei uma coisa que sempre foi proibido. E depois vem uma tristeza, muitas vezes uma lágrima. E aí a gente pode observar que muitas vezes a gente encontra nesse momento uma disfunção no pulmão contralateral. Hein. Parce que
En fait, l'idée, c'est si ma mère ou mon père s'était comporté différemment avec moi, bah, j'aurais eu une enfance différente, plus légère, plus confortable. Hein, donc ça, la tristesse, elle va s'éliminer assez rapidement. Et après, on monte vers le crâne. Je saute un certain nombre. Là, on était sur des émotions, si vous voulez, innées, mais il y a des émotions acquises aussi qui peuvent perturber, comme par exemple la honte ou la culpabilité. Ça, c'est des choses qui sont apprises. Hein, l'enfant, il n'a pas de culpabilité, il n'a pas de honte quand il est tout petit. Donc là, ça peut entraîner aussi des barrages, hein, qui modifient notre comportement. Le- Quand on va arriver au niveau du crâne, il y a trois régions principales qui sont des régions qu'on pourrait dire de blocage qui empêchent d'avancer. Donc, Attends, notamment, je vais aller jusqu'à là pour qu'ils vas-y, suivent. excuse-moi. É, mãe e pai, né? O que a gente tem que imaginar é que se eles tivessem tido um comportamento diferente, talvez a nossa infância teria tido um ambiente diferente, talvez mais leve ou mais confortável. Ahm, Essa tristeza que sobrevém nessa fase do tratamento, ela se elimina rapidamente. Ele está, claro, resumindo, né? Não existem só as emoções inatas, como essas emoções de raiva, né? Existem também emoções adquiridas, como a vergonha e a culpa, né? Vocês reparam que as criancinhas muito novas não têm nem vergonha nem culpa de nada, né? Isso são coisas que você acaba aprendendo com o tempo, né? Essas emoções adquiridas também podem formar barragens, né, bloqueios que modificam, né, nosso corpo, nossas emoções. E agora ele vai definir, depois a gente vai para o crânio, onde ele vai definir três regiões de bloqueios. Alors, au niveau du crâne, par exemple, si on prend l'aire pariéto-temporale, Por exemplo, se a gente pegar a nível do crânio a área parietotemporal, souvent, c'est des personnes qui veulent faire changer les autres. muitas vezes são pessoas que querem mudar as outras. Et donc ça, c'est problématique parce que pour deux raisons. Un, ça marche pas. É um problema por duas razões. A primeira delas é que não funciona. Não Hein, dá para mudar os outros. Et l'autre difficulté, c'est que si on veut faire changer les autres, bah, quelque part, c'est un refus de changer soi-même. E, claro, que a segunda dificuldade, a gente sabe que quando a gente quer que os outros mudem, muitas vezes é porque você se recusa a mudar. Hein, donc c'est plus facile de faire changer les autres que de changer soi, en fait. É mais fácil pedir para os outros mudarem do que você mudar. Hein, mais les patients qui sont douloureux chroniques, globalement, ils sont de bonne foi. Une fois qu'on leur donne l'idée, ils disent oui, c'est vrai, je voudrais faire changer, mais pour son bien, pour que imaginez que vous ayez un enfant qui va pas bien ou un conjoint qui est addict à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, etc. Bah, on veut le faire changer. É claro que quando você aponta isso para os pacientes, muitas vezes eles assumem, falam é verdade, porque tem casos, por exemplo, se você tem uma criança que não está bem, né, com problemas, ou se você tem um parceiro ou uma parceira com problema de alcoolismo, é claro que você quer que a pessoa mude. Mais donc ça ne fonctionne pas, donc il faut changer la manière de voir les choses, hein, parce que on voit bien avec les enfants, souvent plus on veut les tirer dans une direction, plus ils réagissent, plus ils vont dans l'autre direction. Mas não funciona, né? Muitas vezes a gente pode observar com as crianças, né? Quanto mais você quer puxar ela para uma direção, forçar ela a fazer coisas, a se transformar, a estudar mais, etc., mais ela resiste e mais ela vai para uma outra direção, muitas vezes. Ok. Et puis après, bon, par exemple au niveau frontal, c'est des gens qui savent ce qu'il faut faire parce que
comme les douloureux chroniques, ça fait 20 ans, 30 ans ou plus qu'ils ont des difficultés. Donc, ils ont réfléchi, ils ont consulté, ils ont lu, enfin, ils ont fait pas mal de choses, mais ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne sont pas en capacité de le faire. E Donc, são pessoas que muitas vezes se informaram, leram, fizeram terapias, sabem o que fazer, só que eles não estão com capacidade para isso. hein. Donc, on redescend après dans le corps et au niveau latéral thoracique, on est sur la zone du pardon. Et donc souvent, il est intéressant, mais pas obligatoire, de pardonner notamment à ses parents, parce qu'ils ont une mauvaise, mais une bonne partie. E aí a gente desce novamente no corpo, a gente vai para a lateral torácica, onde está a área do perdão, né? Não é obrigatório, mas muitas vezes é interessante trabalhar esse perdão, né? Lembrando que os pais sempre têm uma parte boa e uma parte ruim. Hein. Et donc une fois qu'on a pardonné la mauvaise partie de ses parents, Uma on, vez perdoada a parte ruim dos pais, pardon, on peut réintégrer la bonne partie. a gente pode reintegrar a parte boa. Et bon, donc on va, j'ai évidemment condensé, mais là ça veut dire que dans la main, vous sentez les tissus qui ont retrouvé une dynamique, au moins sur un côté. Eu resumi bastante, mas isso significa que você, imediatamente, durante a própria consulta, consegue perceber que os tecidos voltaram à sua dinâmica, à sua mobilidade. Quand la personne se remet debout, des fois elle peut être un petit peu vertigineuse, Quando a pessoa volta a ficar de pé, às vezes ela pode ter um pouco de tontura, et souvent se sent plus solide sur au moins un pied. mas muitas vezes ela se sente mais sólida em pelo menos um apoio, um pé. C'est-à-dire on est mieux ancré. Et quand on va tester, le bassin va s'élever quand ça marche bien de manière physiologique. Ela consegue se sentir mais ancorada e muitas vezes a gente testa e a gente vê que a bacia está estabilizada. Mm. Donc voilà. Alors c'est très protocolisé, donc on a des cartographies. Alors évidemment, il y a beaucoup de situations qu'on peut envisager, mais on voit qu'il y a des schémas qui se renouvellent. Existe um protocolo bem feito, né, que se reproduz bastante. A gente tem as cartografias, né? Claro, existem muitas situações, mas a gente percebe que muitas acabam se reproduzindo. Donc, bah, du coup, bon, moi j'ai dressé un petit peu ce qu'on fait. Est-ce que vous avez, par rapport à ce que je viens de dire, des questions, des précisions dans certains axes? Eu mostrei um pouco do que a gente faz, né, de forma resumida, e agora eu gostaria de abrir para eventuais precisões, dúvidas em alguns eixos daquilo que eu expliquei. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone e fazer ela verbalmente ou por escrita via chat, tá? Tem alguma pergunta no chat? Acho que não, né? Oui, il y avait une question d'Annelise. Eu vou traduzir a pergunta da Annelise, né? Oi, Carlos e Rodolfo, tudo bem? A Felipe, olha que coincidência, estou com lesão em glúteo médio e não teve uma causa física. Nesse Évidemment en exemplo français. que você. Oui, je leur dis à Ah, eux d'accord, pour que vas-y. ça soit dans le D'accord, vas-y. enregistré. Nesse exemplo que você está passando, a correção se faz por toque no PNS ou informação? Par exemple, pour elle, pour son problème glutéal, tu aurais fait une correction seulement palpatoire ou par information? Alors, là, on est dans l'imaginaire, hein, parce que bon, mais si on part de cet exemple clinique où on a une insuffisance du muscle un muscle glutéal qui est défaillant, hein, le- en fonction, si c'est, on pourrait le traiter en PNS avec des points notamment épidermiques si le lien est avec quelque chose d'émotionnel.
Bom, pegando o exemplo assim da Annelise, mas sem afirmar nada, porque teria que examinar, né? Mas se a gente tiver um problema gluteal, uma disfunção no músculo gluteal, a gente poderia usar a PNS, inclusive epidérmica, né? Pontos emocionais, somente na palpação. Mais si l'origine vient d'avant ta naissance, Mas se a origem dessa disfunção, se a gente descobrir pelos testes que ela é oriunda de antes do teu nascimento, hein, donc à ce moment-là, il sera beaucoup plus indiqué d'utiliser l'imagerie l'imagerie verbale. nesse caso, seria muito mais interessante usar a. A gente viu um termo para isso, Christian, a imagem verbal, é isso? Bon, quelque chose d'idéomoteur pour les physio. Ideomotor. Imagem Ideomo... ideomotora. Imagem ideomotora, era esse o termo que eu procurava. Obrigado. Parce que si on imagine que le trouble, par exemple, il vient de la génération de la grand-mère, Se a gente imagina, vamos dizer, que essa disfunção vem da geração da avó. donc le, on va traiter la personne, mais comme l'origine, elle est avant la personne, le traitement somatique ne va pas bien fonctionner. A gente vai tratar a pessoa, mas como a origem vem de antes da pessoa, o tratamento somático não irá funcionar bem. Est-ce que c'est clair cette notion? Se a gente não usar a técnica da idéomoteur. Si on n'utilise pas la technique idéomoteur, c'est ça que Voilà, tu veux oui, c'est dire, ça. oui. Si on fait Donc, que les points. en fait, oui, c'est ça. Donc, il va falloir Se fizer procéder só os pontos, différemment, não vai segurar. parce que sinon, on va avoir des résultats cliniques, mais qui vont pas être pérennes. A gente pode até ter resultados, né, usando, sei lá, os pontos epidérmicos, etc., mas você não vai ter perenidade, não vai durar no tempo, vai acabar voltando, Hein, parce qu'on n'a pas en fait traité l'étiologie de la dysfonction. porque não se tratou a etiologia da disfunção. Hein, parce que imaginez la grand-mère, son mari décède et elle devient dépressive. Imagina essa avó, vamos imaginar que o marido dela faleceu e ela ficou depressiva, Alors, qui meurt ou qui la quitte, c'est pareil. que ele tenha falecido ou que ele tenha deixado, por exemplo, a mesma questão, né, da ausência. Et si elle a un enfant, Se donc, ela tem um filho ou uma filha, donc ça va créer, il y aura une transmission un petit peu comme les dominos, si vous voulez, l'un qui fait tomber l'autre, vers la dépression. Et qui haverá va, uma oui. transmissão, né, um pouco como os dominós, né, um vai deixando o outro cair para tender para a depressão. Et donc, on aura la fille qui sera dans un état dépressif. Ça ne veut pas dire qu'elle sera dans une dépression, mais on verra qu'il y aura un manque de pression, il y aura un manque de soutien d'un côté. E aí a filha, a gente vai ver que ela vai estar não necessariamente numa profunda depressão, mas num estado depressivo. Depressivo, uma falta de pressão. A gente pode enxergar isso também dessa forma, ou uma falta de sustentação de apoio. Parce que parmi vous, qui a déjà eu parfois le sentiment de se sentir vide? Alors, vide, il y a plein de mots. Ça peut être inutile, transparent, on ne s'occupe pas de moi, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ressenti ça? Quem de vocês já teve a sensação de estar vazio? Vazio pode ser um monte de coisa, pode ser inútil, transparente, discreto demais. Donc, bon, bon, peu importe qui, mais c'est des Pouco choses. importa o quem. Et donc, on va compenser après le vide, on va essayer d'avoir une référence, une image, souvent un conjoint, qui va essayer de boucher le vide qu'on a en soi. E o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vai ter tendência
querer preencher esse vácuo, esse vazio dentro de si por outra pessoa, através muitas vezes de um parceiro, uma parceira. Mais s'il nous quitte, à partir de là, c'est la catastrophe parce qu'on n'est pas rempli. Il y a la personne qu'on aime qui part, plus elle part avec la partie de ce qu'elle nous apportait pour nous confronter à notre vie interne. E imagina que essa pessoa vai embora. Aí é desesperador, porque além de perder a pessoa amada, você ainda perde essa parte de você que essa pessoa preenchia. Bon, j'ai peut-être pas été totalement clair. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? E tem pergunta a esse respeito, ele não sabe se foi claro nessas últimas afirmações. Ok. Donc là, ce qui serait bien, c'est que alors, ou sur la technique ou de manière plus générale, mais est-ce que vous avez Oui. des questions E, à formuler? e aí, outra questão, justement, da Annelise, da formação postura e emoção, ela pode ser feita isolada ou precisa fazer as anteriores? Est-ce qu'on peut faire cette formation posture et émotion sans avoir fait les autres, de façon isolée? Alors, le critère principal, c'est d'avoir une bonne palpation. O Est-ce que c'est, critério principal para fazer esse curso é ter uma boa palpação. hein, donc, les gens qui ont fait PNS, on sait s'ils pratiquent la PNS qu'ils ont un bon côté palpatoire, mais il peut y avoir d'autres techniques qui amènent à un bon côté palpatoire. A gente sabe que quem pratica PNS tem um lado palpatório bem desenvolvido, mas a gente também sabe que existem outras terapias, como a micro, etc., que também desenvolve uma boa sutileza palpatória. Donc, c'est mieux quand on a fait la PNS parce que ça s'inscrit dans un cheminement, mais à voir après avec Christian, mais je ne pense pas que ça soit obligatoire. Ele acredita que é preferível, claro, ter feito PNS, porque se inscreve dentro de um caminho, né, de uma aprendizagem de uma terapia completa, mas a gente, o Cris pode falar para vocês, ele não acha que isso deva ser obrigatório. Pode ser também um caminho de entrada. Donc, les gens peuvent commencer par ça et Commencer après par faire ça. le reste. Et Mais éventuellement, il faut qu'il soit à l'aise avec le côté sentir les tissus, quoi. eventualmente, pode começar por postura e emoção, quem tiver mais afinidade com essa questão. Somente é preciso que a pessoa tenha uma boa palpação, uma boa sensibilidade dos tecidos pela palpação. Os bloqueios, a mobilidade tecidual. Est-ce que ça répond à ta question, Annelise? Respondeu a tua pergunta, querida? Então a gente te espera em novembro. Vou adorar. Alors Muito sinon, obrigada, Felipe. Foi muito bom ter entrado na aula. Elle a Quem beaucoup sabe eu aimé. consigo. Elle arrivera peut-être à le faire le cours en novembre. A gente d'accord. te espera. Oui, bah, je pense que intellectuellement, tu es prête à le faire. Intelectualmente, você está pronta para isso, dá para perceber. Mais peut-être aussi qu'il y a certains qui ont fait stage posture-émotion qui pourraient dire comment ça s'est passé pour eux. Talvez alguns dos antigos que fizeram o Postura e a Emoção, não sei se o Estevão, o Paulo Henrique, o Carlos, o Rodolfo possa testemunhar um pouco. Olá, boa Fala, tarde. Rodolfo. Boa tarde. Como vai, pessoal? Tudo bem? Eu Villeneuve. É, Bom, com relação à postura e emoção, eu posso dizer que, como o Felipe falou, né, se você identifica que uma disfunção tecidual, estrutural, né, ela vem dos antepassados, ou seja, você foi adquirido, né, é a melhor técnica a ser empregada de um primeiro momento, em um primeiro momento para poder parar o dominó, como ele disse, né? O dominó vem caindo, você para, tá? Porque muitas vezes esses problemas eles vêm, são herdados, né?
Eu posso falar isso porque eu já tive alguns casos, inclusive teve dois que me chamaram muita atenção, mas o que eu quero compartilhar era de um. Eu atendi um atleta, seleção brasileira de 400 metros rasos, e ele treinava muito forte, ele era muito bom. E sempre assim, 2 semanas por aí para uma competição nacional, ele vinha com uma dor na região posterior da coxa. Fazia a físio, PNS na época, eu tinha acabado de terminar a PNS, e melhorava, só que ele não rendia, não ia bem, machucava, enfim. Depois que eu terminei o curso da PNS, o primeiro módulo, aí ele me ligou de novo, Rodolfo, semana que vem eu tenho a competição, é o Troféu Brasil, e o Troféu Brasil é a principal competição nacional, que é ali que vai ser selecionado para ir para a seleção brasileira e para os mundiais. E aí ele foi. Aí eu utilizei a técnica da postura e emoção, identifiquei que o problema vinha do lado materno, né, da mãe e da avó dele, e só que esse posicionamento da mão que o Felipe falou, né, você fica a mão ali na região do fígado, depois tem a parte do perdão, do agradecimento, tudo mais. Eu não tirei a mão, né, da parte superior dele, o problema dele era na posterior da coxa, eu não relei lá, né? Resumindo, fiz a sessão, no final de semana ele viajou para competir, ele me ligou no domingo à noite chorando, falando que ele fez o melhor tempo da vida dele, né, e sem dor nenhuma. Então isso para mim Eu foi vou impactante. traduire até aqui, tá, para não Ah, perder tudo. desculpa, desculpa. Alors, je te traduis rapidement. Donc, il a fait, donc ce cours a été très important pour lui parce que quand il trouvait des dysfonctions tessiduelles et structurelles et qu'il voyait qu'il y avait une cause transgénérationnelle, il pense que c'est la technique la plus performante pour, dans un premier moment, pour arrêter le problème de ces dominos que tu as décrits, qui sont des problèmes hérités. Hein. Et il a eu deux cas très importants, mais surtout le cas d'un athlète de la sélection brésilienne de 400 mètres, qui est un très bon athlète, mais qui avait toujours des problèmes à l'arrière de la cuisse une semaine ou deux avant ses performances. Il avait utilisé la physio et le PNS. Ça marchait, ça allait mieux, mais il n'avait pas des bonnes récupérations. Et pour le trophée Brésil, il était très anxieux, puisque c'est le principal trophée brésilien. Et il venait de faire le cours de posture et émotion, donc il l'a utilisé. Justement, ta technique, il a trouvé le côté maternel, la mère, la grand-mère, il a mis la main sur le foie, il a travaillé le pardon, les remerciements, Non, etc. non, synthétise parce que sinon ça va être emmerdant pour Et à les la autres. fin, voilà, il pleurait, il l'a appelé en pleurant pour lui dire qu'il avait pratiquement pas mal et qu'il avait fait le meilleur score de sa vie. Et Bravo. encore, j'ai bien résumé. Ok. Ok. Parabéns. Ok. Alors, donc, Rodolfo, il veut dire autre chose ou il a fini? Você quer dizer mais alguma coisa, Rô? Não, é isso, né? Só para falar eu costumo falar assim, a origem das lesões, né? E aconteceu comigo também. Na época que eu fiz a PNS, a postura emoção, o Estevão era meu parceiro. E na época eu vinha com uma dor no sacro, né? E que no último dia o Villeneuve pediu para dar um relato e eu dei o meu. E, e nunca mais tive essa dor, né? Tinha origens lá atrás. Il a trouvé aussi pendant le cours, il s'est lui-même soigné. Il avait comme partenaire Estevan, le grand Estevan. Il avait des douleurs dans le sacrum et ils l'ont soigné et il n'a plus jamais eu mal. Donc dans son corps, il a eu Ressenti. il a senti les résultats. Ok, super. Merci. Que bom. Obrigado, Rodolfo. Une dernière question ou une dernière remarque? Tem mais alguma pergunta, alguma observação? Antônio, Is- Antônio, Oi, posso falar? Eu só queria pode. falar que eu acho que é muito interessante por a gente trabalhar com o corpo, a gente consegue, pelo feedback manual, saber se o que o paciente fala é coerente para ter essa liberação ou não. Então, acho que isso que eu acho que é o mais
que é um destaque que eu acho que é importante. Então, em pontos específicos do corpo, em emoções específicas e informações específicas dadas pelo paciente, claro que a gente vai perguntando, vai direcionando, mas a gente consegue observar no corpo dele se isso tem coerência ou não. Dá uma confiança, né, no Isso, taco. perfeito. Il dit que lui, ce qu'il trouve très important, c'est qu'on a toujours une main feedback qui nous oriente beaucoup sur la cohérence de ce que dit le patient. Donc on arrive, ça donne de la confiance en son soin, parce que tu sais si ce que le patient est cohérent et pas. Il n'y a pas que ton intuition, tu as la réponse immédiate du corps. Mhm. Merci, Carlos. Isso mesmo, obrigado, Carlos. Mhm. Mais alguém quer falar, Estevão? Não? Ah, Antônio, só, Só. né, só uma pergunta. Pelo que eu entendi, né, a postura e emoção, ele é um bloco, né, que tem começo, meio e fim, né, esses 10 dias do curso. E que, se porventura a etiologia desse paciente estiver por lá, ele seria uma terapia de entrada, vamos colocar dessa forma. Se eventualmente o paciente ainda tiver algum sintoma adjacente, ele daí ele pode continuar o tratamento dele, seja com o que o terapeuta tiver de recursos, né? Na sequência, é isso? S'il a ton cours, il y a 10 jours, c'est ça, c'est un bloc de 10 jours, hein, le posture Fois et 5. émotion. Pardon? 2 fois 5, oui. Oui, oui, duas vezes cinco. Et il dit que c'est un peu une étiologie, c'est un peu une thérapie d'entrée. Il appelle ça une thérapie d'entrée. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire, mais que sa question, c'est qu'on peut continuer à le soigner avec d'autres thérapies de toute façon, adjacentes. Bah, oui, c'est pas exclusif. Là, on va travailler en fait sur la mémoire, donc le côté épigénétique, hein, qui vient des générations d'avant. Mais après, ça n'exclut pas d'avoir un ulcère à l'estomac. Não é uma terapia exclusiva, né? Se você está trabalhando no lado epigenético, o lado do que vem, né, dos antepassados, é claro que você vai continuar usando as outras terapias e você pode ter uma úlcera de estômago Mais, que mais vem de outra coisa. Não sei se eu par contre, entendi bem o que você quis dizer, Cris. mais par contre, pour moi, s'il y a du transgénérationnel, c'est la première thérapie à utiliser. Mas para ele, se tiver transgeracional, é preciso usar essa terapia primeiro. É como você falou, Cris, uma porta de entrada. Mas Exato. depois você pode usar terapias adjacentes. É isso que você perguntou, né? É porque normalmente quem fez a PNS vai seguir o seguinte caminho, né? Ele vai começar com transgeracional, né? Eliminando o transgeracional, depois ele avaliaria as outras camadas, né? Epidérmico para baixo. Se porventura a pessoa não fez a formação em PNS, como ele colocou, que pode também fazer essa entrada, ele eliminou a etiologia do transgeracional, aí depois ele vai investigar com as outras ferramentas que ele possui, entendeu? Ah, agora entendi melhor. Donc, il veut dire que ça peut être une porte d'entrée dans le sens où c'est ce qu'il y a de plus profond. Et comme tu dis qu'il faut le faire premier, si quelqu'un commence par faire posture et émotion, ça lui donne quand même, euh, en tant que thérapeute, la chance de pouvoir enlever, disons, la première couche de l'oignon. Et après, s'il veut, il va étudier les points épidermiques, la PNS de base et tout. Oui, oui, tout à fait. On peut le voir dans ce sens-là. C'est le plus important, mais on peut le faire en premier aussi dans un certain nombre de cas. Mais après, même sur des cas plus, si on est capable de faire sur du transgénérationnel, on est capable de le faire sur des cas plus simples. Comment ça? Bah, Même sans avoir fait PNS et les autres cours? non, non, c'est pas, c'est-à-dire que l'outil posture-émotion, il est adapté surtout au transgénérationnel. Oui, Donc il y a des gens qui ont beaucoup de transgénérationnel, il y a des gens qui n'en ont pratiquement pas. voilà. Mais tout le monde, en règle générale, a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi.
Nesse sentido, você tem razão, Christian. Realmente dá para caminhar por aí, dá para começar por postura e emoção, porque a maioria das pessoas tem uma falta de confiança em algum momento, uma falta de estima de si, uma falta de amor, de auto-amor, né? Mas não todas, claro, mas a maioria das pessoas tem problemas transgeracional e realmente é um bom ponto de partida. Não em todos os casos, mas é um bom ponto de partida. Obrigado, Antônio. Donc, c'est-à-dire que pour le premier séminaire, on travaille plutôt sur les ressources de l'enfant. Donc là, c'est résoudre les conflits par rapport à ses parents. Et dans un deuxième temps, donc là, ça se situe autour du bassin jusqu'au nombril. Et après, dans un deuxième temps, ça va être plutôt de la relation avec les autres. Ça, Donc, c'est les deuxièmes 5 jours, le deuxième voilà, module. c'est ça, hein. Si on veut et donc, oui, vas-y, traduis ça déjà. Para definir um pouco esses dois módulos. O primeiro módulo, dos 5 dias, a gente vai trabalhar mais os recursos em relação às crianças, a tua criança interna, né? Como ela resolver esses conflitos em relação, principalmente aos pais, avós, bisavós, e sempre na região da bacia do umbigo. Já no segundo módulo, a gente vai focar mais na relação com os outros. Mais par exemple, on ne peut pas faire confiance dans les autres si on n'est pas capable de se faire confiance à soi. E é claro, você não vai conseguir confiar nos outros se você não confia em você mesmo. Fica mais difícil. Hein. Donc ça modifie le comportement sociétal. Isso modifica o nosso comportamento dentro da sociedade. Hein. Et le premier séminaire, dans les deux séminaires, vous allez travailler sur vous par binôme. Et dans le premier séminaire, souvent, on s'aperçoit que quand on est dans l'émotion, le côté cognitif, il a du mal à suivre. Donc c'est pour ça que le deuxième séminaire, il est important, où on va reprendre des principes, mais où là, on aura déjà éliminé un certain nombre d'émotions et on aura plus de ressources, et donc on sera mieux dans le côté cognitif. E vocês vão ver, é engraçado que no primeiro módulo, como a gente trabalha muito com a emoção, né, a gente vai trabalhar em pares, vocês vão ver que a gente acaba trabalhando em si, os próprios estudantes acabam trabalhando consigo mesmo, e muitas vezes o lado cognitivo fica um pouco para trás. Mas é por isso que no segundo módulo a gente retoma bastante, porque aí a pessoa fica mais centrada, já tem mais recursos, né? Já trabalhou seus recursos internos para poder, para o seu lado cognitivo estar mais desperto. Je crois que globalement, on a fait un tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Christian et moi, je répondrai par la suite. Si vous pensez qu'il est nécessaire, vous avez encore plein de questions, vous voulez les exprimer, bon, on peut envisager un autre Zoom, mais peut-être par écrit, c'est suffisant si vous avez besoin de demandes. Ele agradece, né, a atenção de todos. Ele diz que acha que deu uma boa pincelada em tudo, que se tiver alguma pergunta, a gente pode responder posteriormente. Se tiver muitas perguntas, a gente até organiza outra reunião, mas acho que já vocês têm uma boa visão, né, do que se trata o curso. Então, venham fazer e venham e também chamem os amigos. É um curso muito, muito bacana. Donc, ok. Bah, Obrigado, écoutez, Felipe. merci de votre écoute et de votre participation. Et puis peut-être au plaisir de se voir en novembre. Obrigada pela escuta, pela participação e espero vê-los em novembro. Bom, obrigado, Felipe. Obrigado, Antônio, pela tradução. Obrigado a todos pela presença. Quem quiser saber maiores informações sobre o Postura Emoção, entre em contato comigo. Vocês têm meu telefone lá nos grupos. Fale comigo pela Sinapse. Esse curso vai ser bem interessante. São 2 módulos de 5 dias. Então, muita informação nova aí para vocês. Combinado? Então, obrigado.
Merci à tous. Bon, t'as compris, hein. Merci, ciao. Ciao, ciao.